A paz do Senhor, meus caros irmãos, estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, já pertinho de concluir a nossa lição, A Liberdade em Cristo, terceiro trimestre de 2025, e estamos aqui pela confiança dos nossos pastores, pastor Martim Alves da Silva, pastor Reinaldo Odilo, e estamos aqui somente eu e ele. Nilcinho, a paz do Senhor. Pai Senhor, Raniel, Pai Senhor, querido professor, e mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de juntos meditarmos um pouco nesta lição bíblica, a qual temos ao longo do trimestre tratado no livro de Gálatas. Perfeitamente. Lição de número 12. Essa lição vai ser ensinada, tratada dia 21 de setembro, e tem por título O que você semear, fará. E a gente tem uma continuidade, né, do que Wilson falou, todo o trimestre estudando o livro de Gálatas, um dos primeiros a serem escritos, não, das primeiras epístolas a serem escritas no Novo Testamento. Já foi visto muita coisa aqui a respeito desse livro, né? A defesa que Paulo fez do seu ministério, ele já inclusive fala desse falso evangelho, os falsos líderes, né, que estavam tentando convencer os gálatas a mudarem a sua atitude, e os judaizantes, né, que queriam realmente implantar no meio gentil as práticas judaicas e tal. E ele vai seguindo, passa capítulo 4, capítulo 5. Quando a gente chega aqui no capítulo de número 6, que é justamente o texto bíblico em classe, ele fala muito fortemente da necessidade de os irmãos levarem uns as cargas dos outros, mas ele enfatiza a questão da lei da semeadura. Então, portanto, nós temos aqui três objetivos: explicar como devemos tratar do pecado dos irmãos, ou seja, é, ele, ele enfatiza que isso pode acontecer no seio da igreja, né, os pecados, as falhas, os momentos de restauração. Então, esse tratar do pecado é uma atribuição de uma igreja saudável. E muito se engana, né, Nilson? Isso é comum, né? Aqueles que pensam que a igreja é um lugar perfeito, que as pessoas não falham, que está tudo, né, maravilhoso sempre, e não é assim. Segundo objetivo, compreender que precisamos levar estas cargas, né, as cargas uns dos outros, um ajudando o outro, né, emprestando o ombro quando é necessário, e, por fim, apresentar propriamente a lei da semeadura. Nós não faremos a leitura, não é o objetivo aqui, mas nesta introdução a gente vê sobre a liberdade cristã, né, que mesmo na liberdade cristã, mesmo na boa compreensão da palavra de Deus, há momentos em que as pessoas caem. E quando elas caem, né, existe essa possibilidade, né? Tá lá, o escritor aos Provérbios diz: eu caí 7 vezes, cairá o justo, mas o Senhor levantará de todas. E assim a gente vai vendo que é próprio do homem cair. Mas o cristão restaurado, que foi transformado por Cristo, ele é um agente de restauração na vida dos outros. E ele usa uma palavra aqui, catartizo, que é do grego restaurar, dando a ideia de ossos que são colocados no lugar, só que num tempo em que não havia anestesia, né? Assim, É, no tempo em que não não era tinha maior. anestesia. Ó, eu passei por essa cirurgia aqui, não sei se dá para ver, ó, essa Lembro. cicatriz. Eu tenho uma peça aqui dentro com 6 parafusos Nossa. aqui. Então, isso aqui quebrou como uma ferpa, assim, não torou na ponta, não. Foi assim, como uma ferpa de madeira, e os parafusos foram justamente para colar no lugar. E tudo isso numa cirurgia, você acorda, está no UTI, os aparelhinhos lá, tudo muito bom. Mas eu fico pensando que o autor, o comentarista da lição, foi feliz nessa colocação, porque imagine a dor, Nilson, de colocar ossos no lugar sem anestesia. Então, fala aí para a gente, Nilson, sobre o que é tratar do pecado dos irmãos. É uma tarefa fácil? É uma coisa que não custa nada, é simples? Como é? O autor Paulo, nessa carta, é interessante que o versículo
1º do capítulo 6, ele apresenta uma característica que todos nós precisamos ter, primeiramente, né? É a característica de espiritualidade. Porque é muito comum, ainda que não seja bíblico, é muito comum e não necessariamente dentro da igreja, se alguma pessoa erra, se propagar essa informação. Às vezes a pessoa diz, olha, fulano errou, fulano fez isso. Mas aqui, Paulo, ele vai trazer uma orientação para pessoas espirituais que se preocupa com as fragilidades do outro. Então, qual é o caminho quando um irmão na caminhada comete um pecado? Então, Paulo ele vai trazer uma receita que envolve compaixão, envolve amor, envolve cuidado. Eu, por algum motivo, vi o meu irmão, ou seja, surpreendi o meu irmão em algum pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Buscar ajudá-lo com espírito de mansidão, mas também tendo o cuidado para que eu não me ache tão elevado acima dele a ponto de não poder incorrer no mesmo erro. E aqui, Paulo não está falando de um pecado intencional. Aqui está se tratando de pecados que qualquer um de nós podemos cometer. E ele traz essa receita de ter o cuidado e ajudar o outro com amor e também se autoexaminando, porque eu também posso em algum momento estar no lugar daquele outro. E como eu gostaria que Raniel me tratasse, se me surpreendesse, se me visse em determinada prática pecaminosa. Então eu devo agir de igual modo para com Raniel. Perfeitamente. Nós temos um texto aqui, de primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que diz que seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pedro escreve sobre isso. É, a gente tem também, ainda no livro de Gálatas, que a gente está estudando, capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito, né, que é um pouquinho antes do 6, e ele enfatiza a questão da longanimidade, a questão da mansidão. Ele vem falando sobre características que são emprestadas, ou seja, está dentro dos atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles atributos que pertencem a Deus, mas que são emprestados a nós. E isso ele deixa muito claro na primeira parte da lição, que isso é o que define uma pessoa espiritual. Nós, de forma assim equivocada, costumamos atribuir o espírito de uma pessoa espiritual, né, o espírito com E minúsculo, né, o espírito da pessoa que é espiritual, com uma pessoa que fala muito línguas estranhas, uma pessoa que faz aquele movimento na igreja, as orações longas, profundas, né? Aquela pessoa, às vezes, até com uma carinha de tristinho, assim, parece aquele santinho de loja, né? Que você compra assim. Mas Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele diz: mas espera aí, você tem a presença do Espírito quando você aprende a ser um agente de restauração, quando você é manso, quando você tem paciência para lidar com essas quedas, alguns até de forma reiterada, né? Mas, Sim. meu Deus, eu vou perder meu tempo, irmão fulano, de novo, irmão fulano, nesse processo, né? E aquilo é uma demonstração do Espírito Santo dentro de nós. Eu não posso dizer que sou uma pessoa espiritual, Neuci. Ah, eu falo muito línguas estranhas, eu vou para os cultos de oração, eu faço isso, faço aquilo, mas na primeira pisadinha do teu pé, você coloca para fora toda a sua raiva, toda a sua. Aqui ele fala aqui no finalzinho dessa primeira parte, né? Primeira parte, item 2. Ele diz: gritarias,
grosserias, maus tratos. E aí a pessoa que era tão espiritual destila toda a sua frustração, toda a sua raiva de forma descontrolada. E isso não é característica de um homem, de uma mulher espiritual. Não é isso, Nilcinho? E sobre isso, Anel, nós temos um, um, um entendimento, de certa forma, equivocada quanto a temperamentos, comportamentos como algo que é de forma imutável. Então, é baseado nessa sua fala. Gritarias, grosserias, maus tratos. Quantas pessoas muitas vezes associam, e lembrando que nós estamos lidando, professor, com jovens que eles podem ter comportamentos grosseiros, maus trato, pode ter desequilíbrio no falar e acha que é o meu jeito, eu sou assim, ou então eu ajo assim porque eu herdei do meu pai, da minha mãe, é genético. Só que eu posso ter essas características e isso é uma luta que eu preciso tratar em um processo contínuo de santidade, porque querendo ser espiritual, eu não posso me contentar com isso. E eu não posso achar que isso é normal. Isso é normal de uma natureza adâmica, mas uma natureza centrada em Cristo, que busca imitar Cristo, eu preciso mortificar. É uma luta, é um embate diário, mas eu preciso lutar, combater em oração, em ação, para que esse tratamento para com as pessoas não façam essas pessoas ver um Cristo diferente do Cristo bíblico em minha vida. Perfeitamente. A gente tem o reflexo de Cristo em nós, da forma como nós agimos e, melhor, da forma como nós reagimos. Eu gosto muito de uma palavra do pastor José Carlos de Lima, pastor presidente da Paraíba, nossa co-irmã ali na Paraíba, e ele usa uma expressão, Nilcinho, que muito me chama a atenção, porque ele diz: irmãos, eu não tenho tanto medo das minhas ações, porque eu tenho como pensar, eu tenho a Bíblia como base, e as ações são pautadas pela palavra. Mas eu tenho muito medo das minhas reações, porque você não sabe o que vem do outro. Aquele momento do trânsito em que você leva uma fechada, uma pessoa buzina, uma pessoa xinga você, ou até mesmo no trabalho, alguém te persegue, ou até mesmo dentro da sua própria casa, alguém que não é crente, não compreende os trabalhos que você participa na igreja e parte para agressões verbais ou alguma coisa assim. Então é nesse momento que a sua reação se mostra, né, ou mostra aquilo que está dentro. Entende? E aí, nessa parte aqui, eu queria lembrar um versículo que me chamou a atenção de uma experiência que eu vivi, assim, Paulo Hum. escrevendo a Timóteo, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 1. Ele diz: não repreendas asperamente aos anciãos, mas admoesta-os como pais, aos jovens como a irmãos. Versículo 2: as mulheres idosas como mães, as moças como irmãs, em toda a pureza. Esse versículo eu já li muitas vezes, mas eu nunca tinha vivido uma experiência. E eu me vi numa reunião de família, eu falo de mim, e numa situação muito crítica, problemas de saúde seríssimos, né? Quem me conhece pessoalmente sabe que na minha família atravessamos problemas seríssimos de saúde, e num arrobo assim, num zelo extremado, assim, eu falei grosseiramente com os meus parentes idosos. Com pouco tempo ali, o Espírito Santo falou ao meu coração, eu comecei a chorar. Na mesma hora eu pedi perdão e eu passei uma semana assim me sentindo muito mal, porque eu havia quebrado uma recomendação bíblica e eu não havia observado com a minha própria família. Então, observe que mesmo pessoas como nós que estamos aqui nos propondo a tentar transmitir algum conhecimento, né, ensinar, compartilhar, a gente também é assaltado
com algumas reações ou com alguns comportamentos inadequados. E ali eu repreendi, e eu não tinha argumentos errados, os meus argumentos estavam certos. Mas a Bíblia diz: mesmo você estando certo, mesmo você salvando alguém de uma queda, mesmo você resgatando, restaurando os ossos quebrados, você precisa fazer isso, mas não asperamente. Observe que como a palavra de Deus ela é sábia, ela é completa, ela é inerrante, né? E aqui a gente vê nessa primeira parte da lição a necessidade de uma restauração. Imagine alguém com ossos quebrados, Nilson, e você chega e abruptamente. Então, aquilo exige carinho, cuidado, não quebra mais. Eu vejo que os acidentes com motocicletas, eles têm uma recomendação muito clara do SAMU e dos órgãos, né? Eles dizem o seguinte: uma queda de motocicleta, não mexa na pessoa, não mexa nela. Se você não é da área de saúde, deixe ela lá. O que você pode fazer? Apoie a cabeça dela no chão, coloque alguma coisa para cobrir do sol, mas espere os médicos, os paramédicos fazerem a adequada movimentação para não quebrar ainda mais, não prejudicar ainda mais, causar hemorragias. Então, eu observo que esse exemplo do grego, né, catartizo, é muito próprio. E esse cuidado, esse carinho, esse zelo, essa forma de tratar pessoas que caíram é tão importante quanto a mensagem que você vai transmitir, que é a palavra de Deus. Ou seja, nós somos agentes de restauração, de transformação. A parte E, 2 da lição, você quer comentar alguma coisa, e Nilson, veja nessa? que nessa experiência que você vivenciou, eu quero trazê-la para o versículo inicial dessa leitura, né? Porque essa experiência ela torna palpável o que Paulo está querendo dizer. Veja, você tinha argumentos, seus argumentos eram corretos, mas você agiu de forma que você ofendeu pessoas. Imagina se naquele contexto, no seu caso, o Espírito Santo lhe confrontou. Mas se naquele contexto, uma pessoa que estivesse no recinto lhe confrontasse com mansidão, com amor diante de uma ofensa que você foi surpreendido, então, era necessário, porque também, se alguém lhe trata com rispidez, você falou assim, você errou porque você tratou com rispidez o outro. Mas se alguém também, num contexto desse, lhe trata com rispidez, pode se colocar a perder um propósito de restauração. Então veja que às vezes, pegando o gancho que você fala, às vezes nós vemos situações, nós sabemos os argumentos, mas se não soubermos dirigir adequadamente a palavra com mansidão, com amor, nós podemos levar a perder algo que o Senhor tinha a restaurar. Perfeitamente. A mensagem é tão importante quanto a forma de transmitir a Isso. mensagem, né? E Paulo, né, no subsídio final da primeira parte da lição, tem uma coisa interessante aqui que é importante frisar. Dois pontos. Primeiro ponto, Paulo não está pensando aqui nos pecados graves e nem nos flagrantes violações morais que trazem desgraça pública a Cristo e à congregação. 1 Coríntios 5:5. Esses daí até carecem de uma firmeza maior, de uma exclusão da membresia e tal. Ponto 2. A restauração também não se refere à recondução, recolocação de pessoas aos cargos aos quais elas preenchiam. Isso é também uma questão muito sensível na igreja. Esses é, versículos que nós lemos, Gálatas 6, eles estão se referindo a delitos ou quedas mais leves, que não carecem de um tratamento do pastor na questão do afastamento, na questão. Não, 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 não é isso.
A lição está se referindo a pequenos deslizes, né? Que um pode ajudar o outro sem a necessidade de envolver a liderança da igreja, o pastor, etc. Então, ficam essas duas observações. Por quê? Porque em quedas mais graves, em questões mais graves, a obrigação do membro, a Bíblia até diz, né? Você vai, leva uma testemunha. Se você não conseguir convencer teu irmão, aí você vai escalando e vai chegando até o líder maior da igreja, né? O anjo da igreja, para tomar uma providência. Alguns irmãos, erroneamente, também tentam resolver problemas muito graves, muito sérios, de forma inadequada, sem a devida participação do pastor ou do líder responsável por aquele segmento, né? Nós temos uma igreja com lideranças de segmentos também. Sim. Então, fica aqui esses dois adendos, tá certo? Para a gente pontuar em sala de aula. Na segunda parte da lição, nós temos a questão das cargas. Tem uma palavra grega aqui chamada baros, que do grego traduzindo, é cargas, ou da ideia de fardo, né? Aquilo que os estivadores colocavam nas costas, né? Levavam cargas pesadas, e aquilo dali seria esta palavra utilizada aqui no texto, que é paros, e é levar mesmo cargas. Há momentos em que o teu irmão está doente espiritualmente, está fragilizado, e aí a necessidade de alguém carregar. E se isso não fosse assim, um sirineu, não é, Nilson? Não Sim. teria ajudado o próprio Jesus Cristo quando ele carregava a cruz, né? E também sobre essa questão do levar as cargas, se nós fizermos um paralelo com o versículo 1, veja que nós estamos tratando de ofensas, de, como você disse, erros que qualquer um de nós podemos cometer. Mas muitas vezes eu não consigo, no primeiro momento, me desvencilhar sozinho. Então imagina que eu sou uma pessoa muito, usando o que você comentou da lição, eu sou uma pessoa muito grosseiro, eu distrato as pessoas. Então, Raniel me vê agindo assim com uma pessoa, um idoso, um líder da minha igreja, quem quer que seja, e Raniel chega para mim com mansidão e me corrige amorosamente. Ok, primeira etapa. Só que isso não é algo que, em uma palavra, muitas vezes, eu vou mudar. Eu reconheci o meu erro, mas talvez eu precise de alguém que me ajude por algum tempo em um processo de prestação de contas. Ou seja, Daniel vai precisar caminhar comigo na medida do possível alguns momentos, trazendo algumas orientações, algumas vivências práticas, vai poder compartilhar a experiência que ele teve com os seus familiares, porque ele está dizendo assim, ó, você pode incorrer nessa fragilidade novamente, mas quando isso acontecer, faça como eu fiz. Procure as pessoas, peça perdão, você errou. Então, esse levar a carga é entender que não é tão somente eu corrigir com amor, apresentar o caminho e dizer agora siga. É dizer, é corrigir com amor, apresentar o caminho e dizer, vamos juntos, eu vou lhe ajudar. Só que isso não é ad eterno, porque mais à frente eu vou já ter condições de continuar a caminhada. É quando o Raniel diz assim, agora você segue, porque a carga é sua, não é mais minha. Perfeito. E um complemento a isso que você está falando é a forma como eu me enxergo. Você Isso, falou da necessidade de um irmão servir de espelho ou de isso, conselheiro para o outro. Só que há um elemento no versículo 3 sim, que Paulo diz: se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. E aqui ele está se referindo à tentação da arrogância, da incapacidade de se enxergar. A gente até usa a expressão, né? Rapaz, fulano não se enxerga. Por quê? Porque aquela pessoa, ela faz determinadas coisas, ela é grosseira ou isso ou aquilo, mas ela não consegue perceber o que fez. E aí, nesse caso, às vezes falta até humildade de ouvir o outro, que é o que o Nilcinho falou.
Então, a Bíblia também nos instrui a essa autoanálise, né? Lá no texto que Paulo escreve aos Coríntios, falando sobre a Santa Ceia, ele diz um elemento importantíssimo: examine-se, pois, o homem é a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então, portanto, a autoanálise ela é bíblica. E aí você, em alguns momentos, precisa da ajuda do teu irmão para te fazer enxergar o que você, às vezes, sozinho não está enxergando. Mas a Bíblia nos recomenda a autoanálise. Examine-se o homem a si mesmo. E aqueles que são arrogantes vão se tornando incapazes de se enxergarem, né? Ainda já no finalzinho dessa segunda parte, tem uma palavrinha chamada catechel, que vem da origem da palavra catecismo, que vem para este ensinamento, essa instrução. É uma palavra usada aqui também no texto, né? Versículo 6, e o que é instruído, aí é catechel, na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, essa instrução, essa catequese, por que que a gente não fala essa palavra? Porque às vezes a gente pensa que está sendo católico demais, mas essa palavra é de origem grega. O catecismo é uma palavra que tem a ver com instrução. Então, por exemplo, os portugueses, quando chegaram no Brasil em 1500, eles catequizaram os indígenas, né, os povos originários, porque eles queriam ensinar o cristianismo para aqueles povos originários. Então, o termo catequese ou catecismo tem a ver com instrução. Então, nós muitas vezes precisamos, nesse sentido, aplicar a catequese para aquele irmão que tem menos conhecimento, menos experiência, não tem a capacidade ainda de enxergar a si mesmo, né? Geralmente são pessoas mais jovens, mas não quer dizer que sempre são as pessoas mais jovens, né? Alguns com 60, 70 anos ainda não aprenderam, né, Nilson? Você ainda tem que estar ali e tal. Tanto é que Paulo escrevendo a Timóteo, primeira epístola, capítulo 5, ele está falando com um pastor jovem que ensinava para pessoas mais velhas também. Então ele diz, ó, quando você for ensinar para os anciãos, para as mulheres idosas, ele está falando de um jovem para pessoas que tinham idade de ser pai e mãe dele. Então, eu tenho a figura de um jovem ensinando uma pessoa mais velha, qual é o problema, né? Então, esta catequese, este catecismo, esse ensino, essa instrução, né, tem a ver com a instrução que você recebeu do Espírito Santo, a experiência que você tem como pessoa espiritual. E aí você vê Paulo escrevendo aos Coríntios, primeira carta, primeira epístola, capítulo 2. Vamos ler aqui, né? Se a gente puder abrir aqui, vamos ler aqui. Capítulo 2, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, diz o seguinte, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O discernimento não é uma palavra que está em muito uso na igreja, né? Então, a gente tem inclusive dons que não são muito buscados nem são muito falados, como o dom do discernimento, ou o dom discernimento, mais especificamente, o dom do discernimento de espíritos, que é a capacidade de avaliar o que aquilo ali significa, né? E ele continua, mais do que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Então, além da mansidão, além da instrução, uma pessoa que é espiritual, ela tem um negócio chamado discernimento. É a capacidade de interpretar a situação que está ali se mostrando. Quem é que está com interesse em quê? Por que que essa pessoa reagiu assim? O que está se passando dentro da casa dela? Por que ela está
tão chorosa? Será que ela perdeu um ente querido? Será que ela está desempregada? Então, esse discernimento também evita muitos problemas, né, Nilson? É verdade e é necessário, né, para nós e o nosso contexto. Quantas vezes a falta de discernimento pode ferir, machucar quem já está ferida ou machucada? Quantas vezes eu, você, você, professor, pode, por uma atitude de falta de discernimento, pode trazer uma dor ao coração que está machucado. O que dizer da experiência de Eli com Ana? Ele olha para uma mulher que está angustiada, está ali, mas em seu olhar, em sua visão, aquela mulher estaria embriagada. E quantas vezes nós podemos fazer pré-julgamentos por falta de um discernimento e trazer consequências danosas e dolorosas? Então, esse discernimento, ele é muito importante, mas também fechando aqui o versículo 6 que você estava falando, Ranil, do catequizar, veja que Uhum. sobre nós, professores, sobre nós, irmãos em Cristo, nós temos a responsabilidade, primeiro, de crescer na palavra, primeira coisa. Porque à medida que eu vou crescendo na palavra, e esse crescimento não é um crescimento com soberba, com arrogância, eu sei, eu conheço, não, é aquilo que Deus vai lhe dando e você vai usando no reino. Eu vou tendo aplicabilidade, porque esse um grande sentido da palavra. Raniel conhece muito a palavra, mas só que ele não aplica essa palavra no dia a dia. Ele só faz uso da palavra quando ele está no culto, pregando, ou quando ele está numa sala de aula ensinando. Mas no seu trabalho, se de repente ele lida com um colega de trabalho em uma situação difícil, Raniel não faz uso dessa palavra de forma instrutiva. Ou seja, ele não está tendo é, o discernimento, a sabedoria para aplicá-la. Ele é um conhecedor, mas que está muitas vezes colocando esse conhecimento ou acumulando esse conhecimento para o seu bel prazer. Perfeitamente. É uma, uma questão importante e a gente precisa levar isso muito a sério nos nossos ensinos, mas muito mais no nosso dia a dia. E aí onde está o problema, não é no domingo na igreja, é na Sim. segunda-feira, né? É quando a semana inicia. E aí eu tenho aqui a terceira e última parte da lição, onde diz o comentador, né, o comentarista, Deus não se deixa escarnecer. Há uma tendência hoje de uma pregação muito açucarada nas igrejas. Não se prega a questão da consequência, e quando Deus falou para Adão e para Eva, desde o princípio havia a responsabilidade e a consequência. Nunca mudou. E aí a gente vai passando ao longo do tempo e me parece que as igrejas estão hoje mais para coaches do que para pastores, onde as pessoas são muito bem recebidas, muito acolhidas, mas são igrejas que não se pode mais falar de pecado, da consequência, da lei da semeadura, não se pode mais. Tem uma frase de A.W. Tozer que eu acho muito interessante, que ele diz: triste é ver um cristianismo sem Cristo, um evangelho sem cruz, um perdão sem arrependimento, uma vida inteira na igreja sem conhecer Deus. A W. Tozer cunhou essa frase e é o que se vê hoje nas igrejas, onde meu Deus, que deveria ser meu Senhor, ele é apenas meu Salvador, mas ele não é meu Senhor. Na verdade,
ele tem que me obedecer como um gênio da lâmpada, que eu dou uma esfregadinha assim, e ele aparece dizendo: Você tem três desejos, né? Meu querido, o que você quer? E este é o evangelho das facilidades, e que Paulo alerta muito bem que há uma consequência. A lei da semeadura é algo muito sério. E mesmo havendo perdão e mesmo havendo restauração, pode haver uma consequência dentro do contexto humano e que nem o tempo apagará, né? Eu vou citar um exemplo aqui de pessoas que têm relações sexuais antes do casamento e ali pode gerar um fruto, uma criança que não pediu para nascer, numa relação instável, fora do casamento, e mesmo Deus restaurando, às vezes aquela criança passa a vida inteira em um lar separado, em convivência só com o pai ou só com a mãe, e aquelas consequências psicológicas na cabeça daquela criança são muito difíceis de trabalhar. Quem é da área da psicologia sabe disso. Então, por mais que Deus perdoou e restaurou aquele casal, aqueles jovens que avançaram ao sinal, aquela consequência vai perdurar e às vezes até na vida de uma criança inocente. Então perceba que uma injúria, né? Ah, Nilcinho, eu não gosto de você, tal, ali pediu perdão, abraçou, tá tudo bem. Mas quando há um pecado onde se avança mais, as consequências também vão avançar mais e vão causar mais danos na vida da pessoa. Portanto, o É, nosso Deus, né? Pode falar, assim. não, pode concluir. Eu digo, portanto, o nosso Deus, né, e isso se fala também hoje sobre hipergraça, quem quiser pesquise mais sobre isso, que é uma graça tão grande que vai salvar todo mundo e vai salvar até Satanás. É uma graça tão grande que perpassa, né, todos os limites, e aí eu apago a lei da semeadura, né? Isso não é bíblico, tá certo? E o nosso Senhor, ele também é nosso, é o nosso Salvador, também é o nosso Senhor, ou seja, ele manda, ele governa, ele é Senhor. Mas pode falar, meu sim. Você falou aí um ponto importante, que é doutrinário, e é uma verdade central, é que muitas pessoas podem ter a Jesus como Salvador, mas não ter como Senhor. Mas também muitas pessoas podem ter a Jesus como um suposto Salvador. Porque se eu não compreender o que de fato é salvação, eu tenho um suposto Salvador. Porque reflita que muitas pessoas podem dizer, Jesus é meu Salvador, mas quando você confrontar essas pessoas sobre ele lhe salvou de quê? Às vezes a pessoa tem dificuldade de reconhecer que é um pecador, e reconheceu que Jesus, que precisava de um Salvador, esse Salvador era Jesus, então rendeu-se a ele. Porque senão eu posso ter em Jesus a figura de uma pessoa que está me ajudando, está me ajudando a ser melhor, está me ajudando a ser uma pessoa mais legal, está me ajudando a melhorar a minha vida. Então, esse Jesus, ele não é um salvador bíblico, ele é apenas alguém que realiza sonhos, alguém que modela a vida terrena, alguém que como você hoje vai num salão de beleza, existe hoje os profissionais chamados visagistas, né? Você já ouviu falar. Então, o visagista, ele adapta o seu estilo de corte de cabelo, e tem uns que vão até mais fundo. Ele diz: Ó, Raniel, que mensagem você quer passar? Ah, eu quero ser uma pessoa assim mais descolada. Ah, então, Raniel, esse seu óculos ele não está funcionando. Você tem que usar um óculos assim, você tem que ter o cabelo assim. Ou seja, ele está ali modelando de acordo com o que você quer. E muitas pessoas têm um Salvador como esse modelador. Ó, Senhor, eu quero ser assim, assim, para que eu seja isso, isso. Pronto. Então, Jesus assume a função de um visagista, um modelador, para que você fique de acordo com aquilo que eu quero. E o Evangelho não é nada disso.
Evangelho é novo nascimento, é reconhecimento da nossa pecaminosidade e da nossa impossibilidade de ser alguém nesta vida e na eternidade sem Jesus. Perfeito. É um evangelho das facilidades, né? E nós, como professores, como facilitadores do conhecimento bíblico, né? Precisamos trazer isso de uma forma muito peremptória, muito séria, muito assertiva, para combater esses ensinos de um evangelho de facilidades, evangelho coach e tal, porque isso anda meio em falta nas igrejas. E aí, para o final, para o encerramento da lição, nós temos os versículos 7 e 8, que dizem isso de uma forma muito severa. Paulo diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E o 8 ele diz: porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Então, ele diz duas coisas importantíssimas aqui. Primeiro, existe a semeadura e, portanto, existe o que se colhe da semeadura. Vai haver uma consequência. E a segunda coisa importantíssima que ele diz é: eu posso escolher. Tem um lugar chamado carne e tem um outro lugar chamado espírito. A minha semente, eu posso depositá-la. Que são essas sementes? São as minhas ações, são as minhas escolhas, são os meus pensamentos. Eu posso depositar na carne e a Bíblia diz claramente: vai colher corrupção, destruição, males, coisas ruins. Mas eu posso também escolher que essa minha sementinha, a minha vontade, as minhas ações, eu posso depositá-la no Espírito. E aí, aquele que deposita a sua semente no Espírito, né, ele colhe algo que vai para a vida eterna, algo que vai traspassar a eternidade. Às vezes, isso é importante, às vezes você não consegue enxergar a consequência benéfica na sua totalidade aqui na terra. E a palavra também diz: se esperarmos somente nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Então, eu não posso pensar que um plantio, né, uma semeadura no espírito, vai me redundar em coisas que eu vou aproveitar tão somente aqui na terra. E onde fica o galatão? Onde ficam as recompensas? Onde fica a vida eterna, né? Porque muito se perde aqui. E o apóstolo Paulo também diz: eu gastarei e me deixarei gastar. Ou seja, eu estou me desgastando para ganhar na eternidade. Eu estou semeando no espírito para ganhar na eternidade. E às vezes a gente é imediatista demais para enxergar isso. E ele faz essa colocação no encerramento da lição, que a gente tem dois terrenos para semear, né? Um terreno que vai frutificar na carne, e o nome disso é corrupção, e um outro terreno que é frutificar no espírito, que redunda para a vida eterna. E com isso, eu encerro aqui a minha participação e passo para a Nilcinho também fazer as suas considerações finais. Eu quero deixar uma pergunta que é reflexiva para cada um de nós, professores, e você pode estender ao seu aluno, né? Baseado nesse último ponto. Que semente estamos semeando? Às vezes nós estamos tão ativos na igreja, nós ensinamos, pregamos, cantamos, servimos em departamentos e gostamos, mas podemos estar semeando uma semente que vai redundar em um fruto que é totalmente oposto a tudo aquilo que eu ensino, tudo aquilo que eu transmito com minhas palavras. E aí eu volto para encerrar a experiência que Raniel relatou no início. Se você não entendeu bem, volta lá e vê novamente
essa experiência. Ele agiu com distrato com pessoas, ele tinha razão, mas agiu com distrato para com pessoas. Então, imagina se ele não dá ouvidos à voz do Espírito, se arrepende e se retrata com essas pessoas. Que semente Raniel estava ali plantando? E na sua fala era uma reunião familiar. Raniel tem filhas. Então, quem produz essa semeadura sai produzindo por onde passa, se não der ouvidos à voz do Espírito. Então, as sementes, a semeadura, ela se expande, seja para o lado negativo ou para o lado positivo. Então, portanto, professor, eu deixo essa pergunta no ar, como uma autorreflexão, como o professor Raniel falou. O que estamos semeando? Será que aquilo que buscamos semear na nossa caminhada está redundando em frutos que glorificam a Deus, que faz os nossos alunos ter mais desejo de parecer com Cristo olhando para nós, ou é totalmente o oposto? Nós estamos semeando frutos e produzindo frutos de morte, de distanciamento ou de apresentar um Cristo que não é o bíblico. Perfeito. As pessoas não têm como ver Cristo, mas elas olham para você É e verdade. elas precisam ver Cristo em você. É verdade. Então, isso é exatamente o que Nilcinho estava querendo colocar nesse encerramento final, aí, nesse comentário final. E Isso. aqui a gente só tem a agradecer. Não nos veremos mais nesse trimestre, mas nos É. veremos no próximo trimestre, se Jesus. Deus assim nos permitir, de preferência com o grupo completo, né, É Nilce? Nós verdade. temos ainda Marco Júnior, temos aí o João Felipe, mas Deus vos abençoe. Obrigado por nos acompanhar, por estar sempre conosco. A gente não falou antes, mas falaremos agora. Se inscreva no canal para receber as notificações, ative o sininho, né? E compartilhe. Compartilhe esse canal que é de bênção, que é de ensino da palavra. Contribua também, se você não tem essa mesma desenvoltura, então só faz o compartilhamento, né? Passa adiante e Deus vai recompensar você, vai abençoar o seu ministério, a sua vida. E nós nos despedimos aqui agradecendo a Deus por esta oportunidade, pela confiança dos nossos pastores, em o nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor, Neucinho. Pai, Senhor, querido. Até a próxima. Amém.